Olá, sejam muito bem-vindos em mais uma tarde especial aqui no Conexão e Diálogo. Eu sou Liliana Rodrigues e certamente em todos os encontros nós temos sempre uma pauta interessante para esclarecer e ampliar o conhecimento sobre várias situações em temas específicos e um bem específico hoje é sobre direito processual civil ambiental. Na verdade, eu estou acompanhada da doutora Amanda Aguiar, ela que é advogada, mestra em Direito Ambiental pela Universidade do Estado do Amazonas, professora do curso de Direito da Faculdade Boas Novas, autora e escritora do livro A Função Socioambiental da Propriedade como Instrumento na Amazônia. Ela também é membro da Academia de Letras da Amazônia e hoje nós estamos aqui para recebê-la com muita alegria. Bem-vinda. Muito obrigada. Professora, doutora, né? Eu vou compartilhar dessa liberdade. Nós estamos com um tema a qual muitas pessoas desconhecem. Ele tem, né, uma atuação muito específica e eu gostaria que todos hoje pudessem acompanhar de maneira muito pontual sobre o que é o processo, né, civil ambiental. Bom, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui no programa. E realmente é um tema bem específico, mas muito interessante, porque a gente vai falar sobre a nossa realidade hoje. Hoje, não só o Brasil, mas vários outros países, eles têm todo um concatenado de ideias para a proteção ao meio ambiente. Com certeza você já deve ter ouvido falar em alguns lugares, em alguns momentos, palestras, várias ações, a própria Agenda 2030 da ONU, porque justamente, finalmente, vamos dizer assim, a humanidade entendeu que nós não somos um produto à parte, mas estamos inseridos no meio ambiente. E justamente por essa inserção da dependência da nossa vida vem do próprio meio ambiente que surge no direito um ramo específico, que é o ramo do direito ambiental. E como eu sempre explico aos meus alunos, nós temos dois tipos de direito. Nós temos o direito material, que é o direito propriamente dito, e nós temos o direito processual, que é onde nasce o processo civil ambiental. Então, em termos assim bem rápidos, processo ambiental é uma área específica do processo civil, que vai trabalhar ali a questão de como instrumentalizar esse direito e focar um pouquinho no ambiental. Para quem está nos acompanhando agora, talvez tenha pensado assim, mas como é que eu faço essa separação? Ou como é que dentro do contexto social e na Amazônia eu consigo identificar como isso funciona? Porque na prática, né, nós precisamos de alguns bons exemplos. Então, como é que funciona isso na prática? Bom, na prática, eu sempre uso esse exemplo em sala, porque essa pergunta ela é muito comum, porque realmente é um termo muito técnico. Quando eu falo de direito material, propriamente dito, eu vou trabalhar ali a liberdade, a segurança, o próprio direito à vida. Quando eu trabalho essa especificidade sobre o que eu, ser humano, tenho como direito, eu estou dentro do direito material. Agora, quando eu vou falar como eu vou cobrar do Estado o direito à vida, o direito à educação, o direito à liberdade, como eu vou trazer em forma de instrumento ao Poder Judiciário, aí sim eu estou falando do direito processual. Quando a gente fala de direito, a gente entende que tem uma causa, que tem um problema, que tem uma questão ambiental para resolver. Então, de maneira também ainda prática, como é que um problema como esse, que é ambiental, chega aos tribunais a partir desse olhar de responsabilidade como cidadão? Ótima pergunta. Nós temos no Poder Judiciário, assim, acho que acredito que o momento inicial é entender para que serve o Poder Judiciário. O Poder Judiciário ele é a terceira fase da República, vamos dizer assim. É o terceiro poder em que o próprio Constituinte dá à sociedade de cobrar aquilo que é dado como direito a ela. Então, se eu digo que eu tenho direito à vida, eu preciso saber aonde vou cobrar isso. E quando eu falo do direito ambiental propriamente dito, o direito que eu tenho, vamos pegar uma coisa mais prática, né? Vamos trazer aqui, nós estamos no Amazonas, na cidade de Manaus. Para quem não conhece a cidade de Manaus, ela é cortada por vários igarapés. Igarapé é um leito ali de água, de rio, vamos dizer assim, que dependendo do tamanho, né, ele tem até uma ligação direta com o rio, que fica dentro da cidade, na parte urbana. E quando eu tenho ali o despejo de lixo, quando eu tenho a contaminação daquela água que vai atingir o saneamento básico, que vai atingir o direito respiratório, por exemplo, aí eu vou procurar o Poder Judiciário. Eu vou utilizar de um instrumento que se chama ação civil pública.
esse instrumento, ele fala exatamente que eu, cidadã, seja representante ali como o Ministério Público, seja uma própria associação de bairro, seja um legitimado político, ele vai trabalhar naquela perspectiva de que, indo ao Poder Judiciário, vai cobrar que o Poder Judiciário obrigue o Estado a preservar, a garantir um espaço público, uma praça, um córrego. Aqui nós temos muito em Manaus, né, as nossas praças para corrida. Isso tudo é uma obrigação que você leva ao Poder Judiciário. Então, como cidadão, se eu percebo que dentro do cenário, no ambiente, que a gente tem essa responsabilidade de todos juntos, né, cuidarmos, até porque somos responsáveis dentro de uma questão de imposto, de cuidado, urbanização. São muitas áreas envolvidas, né, que estão interligadas, bem complexo. Né? Então, se eu vejo algo sendo alterado naquele curso, né, um desmatamento, um corte de árvores, né, de um arvoredo, assim, ou uma situação onde eu vejo uma contaminação do igarapé, que teve até uma movimentação do Estado em limpeza, e de repente a gente vê uma ação ali de uma empresa fazendo um despejo. Isso tudo está na minha responsabilidade como cidadão, na qual eu posso agir como uma ação pública? Sim, sim. Ação civil pública, que é o instrumento pelo qual nós, cidadãos brasileiros, podemos recorrer ao Poder Judiciário e exigir que esse Poder Judiciário pegue aquele órgão, aquela secretaria ambiental, aquela empresa que está ali deixando de fazer o seu papel e passe a ter ali, sob pena de multa, claro, o seu papel sendo executado. Então, acredito que todos nós hoje estamos aprendendo de maneira bem simples com a doutora Amanda, né, sobre como nos comportarmos diante de um direito que é, na participação cidadã, de sermos responsáveis por aquilo que somos dependentes, né, que é o ar, e ter tudo aquilo bem organizado diante da limpeza e tudo que a própria natureza nos promove, né, em saúde, bem-estar e todo um conjunto de responsabilidade, que ele é material, né? Sem dúvida, mas ele tem o seu devido valor e todo mundo é dono. Sim, sim. É interessante que a gente fala lá no artigo 225 da Constituição Federal que todos têm um direito fundamental. O que é direito fundamental? É aquilo que o Estado não pode deixar de prestar para você. Então, eu tenho direito fundamental à vida, direito fundamental à liberdade, direito fundamental à segurança, direito fundamental à propriedade, por exemplo. E ali o Estado ele é obrigado a fornecer para você formas de você acessar aquilo. E o artigo 225 da Constituição ele fala que nós temos o direito fundamental ao meio ambiente. Então, eu não posso deixar de ter acesso à fauna, flora, biodiversidade, porque nós temos uma ideia muito fechada sobre o que seja direito ambiental. A gente acha que é só cuidar de planta, é só cuidar de árvore, é só cuidar de bichinhos, é só cuidar do rio, mas não. A gente tem todo um contexto ali de acréscimo a esse direito ambiental. Você sabia que tem direito ambiental tributário? Temos impostos no Brasil que são ligados diretamente à proteção ao meio ambiente. Nós temos também o próprio direito civil. O meu livro fala um pouco sobre isso, sobre a função socioambiental da propriedade. Eu não posso exercer a minha propriedade, o meu direito fundamental à propriedade de qualquer jeito. Eu tenho que respeitar, dentro do meu limite, eu tenho que respeitar ali o meio ambiente. Eu não posso entrar, e é interessante porque poucas pessoas sabem disso. Na Amazônia, segundo o nosso Código Florestal, se eu tenho uma propriedade, eu só posso desmatar 20% dela. Opa! Chamou a responsabilidade nesse momento. Então, quer dizer que porque eu tenho uma fazenda, talvez eu tenha, né, uma propriedade aí de herança, né, tenho aí um loteamento, eu tenho assim um direito à propriedade, mas eu não tenho direito a fazer qualquer coisa com essa propriedade. Você não tem. Então, eu só posso, é uma permissão da qual precisa ser autorizada ainda. Sim. Dentro da Amazônia, nós temos uma sistemática de proteção ambiental muito mais rígida do que nos outros biomas brasileiros. Na Amazônia, o nosso Código Florestal ele fala que você só pode desmatar 20%. E como que eu vou deduzir que são 20%? Porque a lei fala que eu tenho que preservar 80%. Então, 80% da minha vegetação do bioma Amazônia é obrigada a ser preservada. Então, se você for parar para analisar, qualquer espaço dentro do bioma Amazônia pertence a ele. Nós é que estamos dentro do bioma Amazônia. Então, até a minha casa no centro urbano eu deveria proteger. Mas você percebe que isso muitas vezes não é colocado ou flexibilizado em alguns momentos. Porque
A própria construção do povoamento na Amazônia ele foi muito levado nesse sentido, de não ter ali um controle. Então, por isso que essa informação ela é um pouco omitida em alguns casos. Mas saiba pelo Código Florestal que você só pode desmatar 20%. Olha, talvez eu vou representar aqui uma multidão de gente que vive alguma coisinha parecida, tá? A gente está falando de algo em proporção muito maior, né? Sim. Que causa um impacto, certamente, de grande prejuízo que vá prejudicar todo o ecossistema. Mas, assim, eu tenho uma árvore em casa. Eu posso tomar a iniciativa de agir por vontade, né, própria, em fazer ali os cortes e eliminar aquela árvore dentro da minha área de propriedade? Depende. Essa palavrinha é bem chata no direito. Depende, porque vai ter que ser feita toda uma análise. Você vai prejudicar o seu vizinho? Porque o seu vizinho também tem direito. Existem algumas casas que têm árvores ali, né, que a gente chama até de árvores limítrofes, dentro da questão da propriedade. Será que seu vizinho não está tendo algum benefício com aquela árvore? Quem foi que construiu aquele muro? Quem é que cuida daquela árvore? Tudo isso deve ser analisado sobre esse contexto aí da função social, que traz por conta da nossa Constituição de 1988, essa função de um olhar coletivo, vamos dizer assim, onde eu não posso exercer o meu direito individual em prejuízo à coletividade. Então, eu preciso analisar se essa árvore ela faz parte de todo esse contexto. Pode ser, um exemplo, vou acrescentar aqui, que essa árvore seja uma árvore nativa, uma seringueira, uma castanheira. Para quem vai para o interior do Amazonas, a região metropolitana, é algo tão sério a questão da proteção ambiental sobre a flora em si, que nós temos uma estrada, a estrada que leva Manaus ao município de Iranduba e também ao município de Manacapuru, a M070, que ela foi desviada do projeto por conta das castanheiras centenárias. Então, quem faz esse trajeto de um município por outro na região metropolitana vai conseguir ver ali que até o próprio projeto de expansão da estrada sofreu alterações por conta dessas árvores. Então, depende muito. Acredito que todos nós estamos assim com várias perguntas para fazer. Então, por exemplo, assim, a gente vai a pontos turísticos, né? Nós colocamos esse contexto e a gente vê ali aquilo organizado para que haja um fluxo, né? Então, por exemplo, há cachoeiras em determinados municípios, há centros históricos que, né, de algum modo estão contextualizados dentro de alguns desses cenários, né? Iranduba tem um centro histórico, aí Presidente Figueiredo tem as cachoeiras, né? Estou dando alguns exemplos aqui muito particulares do Amazonas, mas todo lugar tem uma situação para ser preservado. Pantanal, né? Enfim, o arquipélago, a gente fala, assim, alguns contextos. Eu tenho que ser responsável por aquilo que eu também, mesmo em exercício do turismo, nessa manutenção, nessa preservação. Então, eu entendo que é muito mais comum essas ações para empresas do que para pessoas. Bom, depende também. O direito sempre tem o depende. Por que depende, né? Porque depende do que você está levando ao Poder Judiciário. Se eu estiver falando apenas de uma atividade potencialmente poluidora, a maioria dos casos realmente vai ser empresas, principalmente as empresas que precisam ali utilizar de matéria-prima ambiental. Agora, se eu estiver falando do próprio ponto turístico, como você utilizou em exemplo, aí sim a pessoa pode ser responsabilizada. O turista ele não pode achar ou pensar que eu vou só deixar um saquinho de lixo aqui e ninguém vai ver. Não, isso é um ato de poluição. É porque você sabe, né, doutora, que em alguns lugares você paga uma taxa, né, como turista. Então, assim, você vai visitar as ilhas de San Andrés, você paga uma taxa. Você vai visitar os Lençóis Maranhenses, você paga uma taxa para entrar lá. Você vai visitar Fernando de Noronha, você paga uma taxa, né? Então, assim, nós, como turistas, contribuímos para essa preservação. Então, eu entendo que os casos são menores para as questões de processo de pessoas físicas? Sim, estatisticamente são menores. Porém, você falou uma coisa interessante. A questão dessas taxas. O que são essas taxas? É uma taxa de turismo? Na verdade, é uma multa ambiental. Por quê? Porque, consequentemente, o turista vai fazer uma espécie de poluição. E, por conta disso, os próprios municípios, que é uma taxa municipal, já fazem essa cobrança. Exemplo disso foi em Fortaleza. Eu fui recentemente a Fortaleza e lá no hotel
eu tinha que pagar a taxa ambiental, que eles utilizam como taxa turística do município. Porém, lá no papelzinho da taxa, no final, tinha um número de lei, sabe como advogado é chato, né? Aí eu peguei o númerozinho daquela lei, coloquei aqui no site do Planalto, quando eu vi, era uma taxa ambiental, justamente por conta disso. Porque a forma como a gente protege o meio ambiente vai levar muitas camadas, há uma série de dinâmicas aí. Eu não posso falar sobre proteção ambiental sem analisar o meio ambiente em si, fauna, flora, biodiversidade, e a ação humana. Eu não consigo fazer essa proteção ambiental completa se eu não envolvo o ser humano. E aí, por conta disso, a gente tem vários instrumentos. A gente tem as taxas, como a gente está falando, a gente tem a própria educação ambiental, a gente tem aí as ações voltadas à proteção dos princípios poluidor-pagador, ou seja, aquele que polui, ele paga. O princípio da prevenção, que também é muito exigido para as empresas aí que vão ao Poder Judiciário. E também a gente não pode deixar de falar da própria atuação do Poder Judiciário. Nós temos os 27 tribunais, nós já temos aí 20 locais, 20 estados que têm varas exclusivas, varas especializadas em meio ambiente e questões agrárias. Eu não posso deixar de falar do meio ambiente sem levar também em consideração o direito fundiário e direito agrário. Que a gente vai ter que ter um outro programa para isso, doutora, porque, né, são muitos direitos e direitos para ter direito, e assim a prática do direito vai nos ensinando no dia de hoje. O ambiental já está sendo uma grande descoberta. E eu acho que muita gente está pensando agora sobre como melhor ser atuante sobre isso, que até desconhecia, né? Você trouxe uma pauta, eu não posso cortar mais uma árvore sem pensar que o meu vizinho também tem que ser participante daquela concordância, né? Em executar algo. E agora também, você não sabia, mas você agora precisa respeitar os 80% de preservação, não é isso? Na sua propriedade, na Amazônia, daquilo que você tem como propriedade particular. Então, para muita gente está sendo esclarecedor isso aqui. Se me permite um adendo, as pessoas com certeza podem se perguntar assim, tá, eu tenho que fazer a proteção de 80%. Se eu não faço isso, como é que vão descobrir que eu não estou ali guardando esses 80%? Toda a Amazônia, ela é monitorizada por sistema satélite. A PRODES, que é o nome do satélite, ele foca exatamente nos pontos de desmatamento. Se você abrir o Google Maps hoje e colocar em qualquer estado da Amazônia, nós somos 9 estados, né? E você começar a procurar de um município para o outro e for ampliando em relevo, vai mostrar toda a área desmatada. E aí é muito fácil, porque eles mandam um alerta direto para o Instituto de Proteção Ambiental do Estado, aqui no Amazonas se chama IPAAM, Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, e vai uma equipe em loco com GPS, com foto, topógrafos, tudo para confirmar se realmente aquilo não está sendo nem fiscalizado a palavra, mas sendo cumprido propriamente dito. E se não for, você ainda corre o risco, por conta da função socioambiental da propriedade, de você perder a sua propriedade. E aí se tornar uma terra que vai para o INCRA, e depois disso o INCRA, que é o nosso Instituto de Colonização Agrária, ele vai doar a sua terra, que você suou muito para conquistar, vai doar em um assentamento do INCRA. Olha o tamanho do problema, hein? Olha, você pegou esse aulão, essa instrução, né, com a doutora Amanda, a qual ela fez assim a cartilha do passo a passo de coisas que nós não somos vigilantes, mas de repente, né, você agora foi despertado e que existem limites e um regulamento, e você não pode infringir uma lei dessa, uma vez que é monitorado. E ficou o alerta nessa verificação e fiscalização via satélite, e aonde você pode ser, de repente, autuado, e não é de repente, na verdade, estão fazendo o seu papel como governo, né, e na sua responsabilidade de manter seguro o nosso bioma. Doutora Amanda, quanto tempo, né, porque a gente fala de tempo, então, quanto tempo leva um processo ambiental? Porque a gente pensa assim, tem algumas coisas que são bem demoradas, né? E tem coisas que são rápidas. A gente está falando só de uma questão ambiental, mas se fosse falar na flora, né, complexa dentro de tudo isso, fauna e o conjunto, daria muito mais para a gente falar. Sim. Mas o tempo, as pessoas talvez elas não levam isso com muito mais comprometimento por conta desse tempo. Bom, nós temos no Conselho Nacional de Justiça, nós temos um relatório que anualmente ele é apresentado sobre o tempo de tramitação dos processos.
os processos ambientais, eles realmente são bem mais longos, porque nós temos todo um rito a ser seguido. Eu não posso, como eu falei para você, não posso tirar uma terra de qualquer forma. Preciso ter ali o devido processo legal, o dono daquela terra tem que ser chamado para poder apresentar sua defesa, trazer ali os instrumentos técnicos, dizer o que tem que ser feito, o que não vai ser feito, a viabilização de licenciamento. Então, ali, uma expectativa de, dependendo também do tipo de caso, porque uma coisa é eu falar sobre a função socioambiental da propriedade, outra coisa é eu falar de maus tratos a animais. Nós achamos que os maus tratos animais, embora vai ter uma vertente no criminal, ele também é um crime ambiental. Nós temos uma lei específica no Brasil, que é a Lei 9.605, de 98, que fala sobre os crimes ambientais. E, além de ter ali o reflexo no criminal, né, no direito criminal, no direito civil, porque você paga uma multa, você pode correr o risco de ser preso, nós também temos ali o processo ambiental que ocorre. E aí leva uma média de 5, 6, 7 anos. Hoje, o Brasil ele tem mais de 75 milhões de casos de todas as áreas do direito tramitando no Poder Judiciário. Então, você imagina aí como difícil é por conta do volume. O volume. Então, assim, dentro de um cenário de possibilidades, como é que a gente pode garantir que uma lei seja aplicada? Bom, inicialmente, no processo ambiental, tudo começa no que nós chamamos de administrativo, que é o fato do órgão de proteção ambiental ir até o local, a verificação em loco. É como se fosse uma delegacia. Você sofre lá um crime e você vai à delegacia e faz um boletim de ocorrência. A mesma coisa acontece no direito ambiental. Você vai até o órgão de proteção, de fiscalização, você faz uma denúncia, você diz, olha, e isso funciona, por mais que a gente acredite que não, mas funciona muito. Sempre o vizinho do lado, ele vai se sentir prejudicado e vai procurar os direitos dele. Então, eu comecei a fazer estou limpando o meu quintal, caiu muitas folhas, fiz uma poda numa árvore, vou queimar aquela parte ali, que a gente tem muito disso, né? Vou queimar o lixo que ficou. Você vai prejudicar ali respiratoriamente o direito respiratório do seu vizinho. Então, ele vai fazer uma ligação, ele vai fazer uma denúncia, e aí essa denúncia vai virar um processo administrativo com direito à prova, com intimações, com audiências. A gente pensa que não tem, mas tem audiências. Você tem os auditores ambientais do Instituto de Proteção Ambiental, do próprio IBAMA, do Instituto da Biodiversidade, do Instituto Chico Mendes, que também faz parte dessa sistemática de proteção. E, chegando lá, vai ser feita toda uma verificação para depois, se for o caso, se não for resolvido no administrativo, vira um processo judicial e você responde perante um juiz de direito. Então, o negócio fica mais pesado, vamos dizer assim. Eu acho, nunca o direito foi tão explicadinho de maneira simples e fácil para você compreender. Processos são, né, necessários, as etapas devem ser respeitadas. O tempo é o que faz parte, né, dessa conclusão para que uma lei seja aplicada, averiguada, fiscalizada, tudo com muito preciosismo, né, para que a gente possa ouvir todas as partes. Então, não é simplesmente uma denúncia, você precisa estar diante de algo que, de maneira concreta, esteja bem fundamentado para que seja aplicado tudo devidamente dentro da justiça, né? Mas eu imagino o desafio que doutora Amanda. E o que você encara, de fato, como um grande desafio, né, nessa experiência que você tem dentro do processo civil ambiental? Eu acredito que o maior desafio que um advogado ambientalista, porque quem cuida dessa área é um advogado ambientalista, seja o trâmite, porque, consequentemente, o tempo ele atrapalha um pouco na questão, porque o teu cliente vai ficar ali dizendo, mas, doutora, demora muito, mas, doutora, isso, doutora, aquilo. Mas também seja o fato de que as pessoas elas desacreditem que estão praticando um crime. A falta de informação no Brasil, a falta da plenitude da educação ambiental é algo grave, porque a gente lida como se fossem costumes. Ah, não, juntar um lixinho aqui, queimar, não tem problema. Só que tem problema. Não, jogar uma geladeira em plena chuva no córrego do Igarapé, que vai desembocar lá no Atlântico. Brincando aqui, mas... Né? Não, mas o que você está falando é realidade. Todos os nossos rios, eles vão desaguar no oceano. Então, se eu jogo um saco de din-din, vamos usar isso aqui, que é uma guloseima nossa aqui. Se eu soltar ali aquele material plástico, ele vai levar muitos anos para se degradar e vai, consequentemente, ir para o oceano. E isso é um problema, porque nós precisamos aí ter essa, vamos dizer assim, uma maior
vamos usar o termo de camadas de informação. Eu preciso que a sociedade entenda que, sim, ela cometeu um crime. E tem que trabalhar para não criar mais esses obstáculos. Acho que o problema as pessoas, né? Desculpe, doutora, mas as pessoas acham que um crime, né, só está na quantidade dessa profissão. Porém, elas não têm ideia de que o pouco, em Sim. muitas mãos, vai trazer um Sim. grande prejuízo, que, né, no final das contas, acaba que ali mesmo, dentro de uma colheita, você semeia ou você colhe, né? Então, ao mesmo tempo que você joga um plástico, uma geladeira, uma televisão, alguma coisa que seja dentro de ambientes como esse, como igarapés, o reflexo de uma chuva responde de maneira imediata, né? Mas a gente só encara um crime quando a gente vê lá dentro, né, sabe, na floresta, sendo feito por uma empresa, né, e retirando madeira não legalizada e todo esse contexto. Então, assim, a gente vê algumas situações. Então, é para você refletir. A doutora Amanda está trazendo essa pauta para você refletir. Com muitas mãos, nós preservamos a Amazônia. E precisamos ser essas pessoas que, sim, fazem as denúncias, né, sobre uma responsabilidade, porque estamos preocupados com aquilo que precisamos manter em sobrevivência, sobre esse direito respiratório. Eu acho que já tivemos aqui tanta compreensão de maneira prática, aplicada, que fica difícil agora você dizer simplesmente que é uma situação para resolver apenas uma árvore. É muito maior do que isso, né? Para a gente fechar, né, esse nosso encontro aqui, na sua experiência, né, além do desafio, hoje, fazer essa atuação dentro da sala de aula e mostrar aos alunos a teoria e a prática, o que fica, né, nesse momento, em conhecimento onde muitos talvez não atuam numa área que é de grande responsabilidade, nós poderíamos amenizar muitas coisas. Sim, com Imagino certeza. que o direito ambiental não é a primeira escolha. Tem razão. Eu, na faculdade, eu não gostava de direito ambiental. Mas por que a gente não gosta do direito ambiental? Porque a gente não conhece. Como eu falei no início, a gente tem uma visão fechada de que o direito ambiental ele só cuida de árvores, só cuida de animais, só cuida de rios. Só que, na verdade, o direito ambiental ele está em todos os ramos do direito. E eu me descobri ambientalista no mestrado. Foi quando eu passei a conhecer, literalmente falando, o direito ambiental na prática. Foi quando eu comecei a conhecer a sistemática do INCRA e me apaixonei por terras. Posso dizer que eu sou uma apaixonada pelo estudo das terras, de como funciona essa interação do ser humano. E trazer essa questão prática para a realidade, isso, para a minha realidade como docente, isso me mostra, é satisfatório e me mostra o quanto eu estou contribuindo para a sociedade. Principalmente porque, dentro dessa visão minha prática como advogada e eu poder colaborar na construção de outros profissionais, faz com que eu consiga suprir um pouquinho a falta da educação ambiental. De eu mostrar para os meus alunos que, olha, não pense que o direito ambiental é só isso, ele é um universo. E você está inserido em tudo que você faz. O que nós estamos fazendo aqui está dentro do direito ambiental. Porque parar para a gente falar sobre isso está lá no parágrafo 2º do 225, que fala sobre essa educação ambiental, sobre a conscientização ambiental, que muitas vezes falta e é um desafio para a gente. Olha, doutora Amanda, foi um prazer recebê-la aqui. Acho que a gente, né, estaria aqui assim, muito alegre, contente por muito mais em contribuição da sua parte, mas certamente já despertou muitos aqui nesse tema, nessa pauta, até esclareceu quem, porventura, precisa se especializar, né? E poderia ser para quem decidiu ou já atua no direito, trouxe algo para que a gente possa aqui refletir, mas principalmente como cidadão. Então, eu gostaria que você deixasse suas últimas considerações sobre a nossa responsabilidade como cidadão. Muito obrigada. Queria agradecer mais uma vez a oportunidade de poder falar sobre o processo ambiental. E eu deixo como uma última frase, vamos dizer assim, que nós não podemos pensar no meio ambiente sem estarmos inseridos nele. Não posso falar aqui de proteção ao meio ambiente sem observar que, além da floresta, eu tenho pessoas, eu tenho a economia, eu tenho toda uma agenda internacional. Nós temos aí a Agenda 2030 da ONU, que criou 17 metas que eu preciso assumir para a minha vida, que você precisa assumir para a sua vida, que todos nós precisamos assumir para as nossas vidas, para que a gente possa viver uma vida melhor. Falar sobre o direito ambiental, processo civil ambiental e todas as suas camadas é, com certeza, falar
da qualidade de vida, porque eu preciso entender que quando eu estou inserida no meio ambiente, quando eu busco a proteção ambiental, busco colocar isso em prática, literalmente falando, eu estou contribuindo para que eu tenha acesso ao meio ambiente, os meus filhos tenham acesso ao meio ambiente, os meus netos tenham acesso ao meio ambiente, e todos assim possam estar inseridos nesse contexto de permanência. Eu digo que o direito ambiental ele tem um único foco: a sobrevivência humana. Esse foi o Conexão e Diálogo, intenso e cheio de informação para você. Acompanhe os nossos bastidores com muitas pautas interessantes para você refletir. E hoje foi sobre o direito ambiental. Até a próxima quinta-feira. Te encontro em breve.